Olá, boa noite a todos. Mais uma vez é um prazer, uma honra, uma satisfação estar aqui na TV Galáctica, no canal da Karen Rodrigues e do Wagner Dorim. E, mais uma vez, agradeço muitíssimo o convite, a confiança, o carinho em me depositados para este trabalho e principalmente a você que está aí nos prestigiando, nos ouvindo, ministrando o seu tempo, dedicando o seu tempo a este trabalho, e o mínimo que podemos fazer, que eu posso fazer, é da melhor forma possível dignificar e honrar o tempo que vocês estão dedicando. Muito obrigado pela presença de todos. E hoje vamos abordar um outro tema, também polêmico. Eu vou abordar dentro de bases teosóficas e que oriundam de conhecimentos muito antigos, mas que são atuais, do Antigo Oriente, né? Que é a mônada. Mônada é um termo mais técnico dentro do contexto teosófico e ocultista para aquilo que nós comumente chamamos, conhecemos como a centelha divina. E é um tema e um entendimento, uma interpretação, enfim, que gera muitas dúvidas, muita polêmica, porque são ditas várias coisas a respeito deste grande mistério, que continuará a ser um grande mistério, porque nós ainda no nosso processo evolutivo não temos capacidade para enxergar, para compreender, além da ponta do iceberg. E o que conhecemos ainda é mínimo, perto da verdadeira natureza disso, de outras tantas coisas, com respeito à evolução do universo, à evolução da galáxia, à evolução estelar, à evolução dos planetas e da vida em todas as suas nuances, em todas as suas formas, em todas as suas dimensões, e a consequente evolução desse processo todo, desse crescimento a partir da emanação da luz pelo Verbo, segundo a vontade divina. E não só nós, como o próprio Criador cumpre um processo de experimentação e enriquecimento através dessa experimentação, a partir do momento em que nós resolvemos nos desprender, vamos dizer assim, do Criador e experimentar no seu reflexo, na sua criação, na sua emanação, vamos dizer assim. Saímos do absoluto incomensurável para experimentar no relativo. Eu uso esse termo experimentar, não só eu, como tantos outros amigos e colegas, estudiosos, pesquisadores e vivenciadores, inclusive a nível metafísico, psicomediúnico, transcendental do processo. E isso ainda está longe, muito longe, de chegarmos à verdadeira essência, à verdadeira nata do processo evolutivo, né? Mas que, por um pedaço ou outro de um quebra-cabeça, que cada um tem o seu próprio pedaço, juntos vamos juntando esse processo a partir do desapego e a partir de tratarmos o nosso ego de forma a nossa consciência ser o senhor, a senhora do nosso próprio ego, da nossa parte egóica, telúrica, cheia de desejos, caprichos, e etc, etc, etc. Então, quando nós saímos do absoluto incomensurável para viver, experimentar no relativo, nós passamos a acumular experiências, vivências e conhecimentos nesse processo de descida a partir da grande emanação,
a vivência no plano físico e depois o retorno, vamos dizer, à casa do Pai, que é o objetivo da nossa alma, conjugada, obviamente, com o nosso ser superior, nosso ser espiritual, nosso espírito, nossa centelha divina, a nossa mônada, o que muitos entendem como mônada é entendido também como espírito ou princípio espiritual do ser, que tudo sabe, uma vez que ele contém a real essência, a real centelha do Criador. Ou seja, o DNA de Deus, como atualmente a Kabbalah coloca. Então, a compreensão disso faz esclarecer em muitos pontos questionamentos que naturalmente são levantados. Um exemplo desse questionamento é a polêmica e o não entendimento do que é alma, do que é espírito, do que é isso, do que é aquilo, enfim. Dentro do conceito que temos aqui, principalmente no Brasil, o espírito encarna. E dentro de um conhecimento milenar, oriental, e também principalmente egípcio, e pela gnose grega, e etc., por esse conhecimento de tantos séculos, espírito tem uma conotação diferente. Aliás, no ocultismo sempre teve. Tá? O espírito seria a própria mônada, e esta não reencarna. Essa está em algum lugar no tempo-espaço, obviamente direcionando a sua projeção aqui para o plano físico, que é expressa, obviamente, pela consciência que habita os corpos. Então, na verdade, a alma reencarna, o espírito não. Dentro desse conceito que estamos passando para vocês. E a partir daí, para até facilitar o entendimento das pessoas aqui no Ocidente, que existe hoje, isso está felizmente mudando, mas por muito tempo, um fragmento de conhecimento do Oriente era trazido para cá, para o Ocidente, era mal interpretado, mal direcionado, mal entendido, e muitas vezes vendido, carimbado, patenteado para fins comerciais, abrindo-se cursos, vivências e etc., sobre algo que se conhecia muito pouco, se conhece muito pouco, e era explorado de uma forma interpretativa, muitas vezes errônea. Repito, um fragmento pequeno do conhecimento essencial oriental, como aconteceu durante muito tempo com a yoga. Tá? Só muito tempo depois, a partir de Paramahansa Yogananda, que trouxe a essência do yoga e do Kriya Yoga para o Ocidente na sua verdadeira prática e entendimento, começou a entender, compreender o verdadeiro sentido milenar do yoga, né? Muito longe de uma aula de ginástica, que tem muito por aí, infelizmente. Desculpem, eu não estou aqui para ferir suscetibilidades, mas também não estou aqui para dizer o que todo mundo quer ouvir. Né? E isso é uma verdade, infelizmente. Não só yoga, como outros conhecimentos que vêm do Oriente, até pouco tempo atrás, eram vendidos e, pior, mal compreendidos. Né? Então, o ocidental, com o passar do tempo, que ele tinha, em épocas remotas, tanto conhecimento e preparo no cotidiano da sua vida, em vivenciar esses valores, esses conhecimentos, essas verdades, né, que se aproximam da verdade universal, onde cada um tem a sua verdade, e cada um, ao experimentar e conhecer, se aproxima cada vez mais da essência dessa verdade. Né? E tem que ser assim porque nós vivemos no relativo, no mundo dual, né? Em busca, obviamente, desse absoluto, principalmente dentro de nós, porque o processo, como sempre digo, é de dentro para fora. Não adianta nada você acumular esse tipo de informação, conhecimento, se não exercer a prática, não sentir como isso funciona dentro de você e na sua vida.
para que isso se transforme em essência de sabedoria. Senão, é por informação, e informação qualquer computador tem, qualquer livro tem. O que você vai fazer com essa informação vai, obviamente, acionar ou não o seu processo evolutivo, desde que você esteja com a mente e o coração aberta para aceitar o, entre aspas, novo, que, na verdade, é o que é perene com relação à lei universal, cósmica, divina. E aí podemos colocar até mesmo o tema reencarnação e tantos outros que, para o ocidental, de uma forma geral, ainda é um conhecimento, digamos, diferente, exótico, discutível, que não tem um lugar no seu íntimo como algo vivenciado no cotidiano. Só algumas pessoas, em relação ao mundo ocidental de uma forma geral, um percentual razoável, mas ainda insuficiente, né, sente isso como esse tipo de conhecimento, perdão, a reencarnação, por exemplo, né, como algo realmente ligado ao seu eu, à sua vivência, à sua evolução cósmica. Não a reencarnação como é entendida pela maioria das pessoas. A reencarnação é um processo, faz parte da lei evolutiva, é um processo mais complexo, mais profundo e abrangente do que se imagina. Mas isso é só um exemplo. Então, dentro desse exemplo e muitos outros, ainda no Oriente você encontra uma tradição milenária entre as pessoas, não todas, obviamente, tudo mudou muito rápido, tudo está mudando muito rápido, mas ainda o oriental, em alguns segmentos, em algumas porções, ele mantém essa vivência, essa tradição. Ou seja, faz parte, esses assuntos fazem parte do cotidiano, da vivência deles, do dia a dia, da mesma forma como ele sai para trabalhar, como ele lida com as questões materiais, as questões familiares, seus relacionamentos, e assim, faz parte do contexto natural da vida, como já foi, de uma forma geral, na antiguidade, nos povos antigos, uma vivência natural nesses assuntos no seu cotidiano, traziam dentro de si. Hoje em dia, isso tudo está muito dividido, segmentado, separado. Tá? Muitas pessoas, elas com a maior boa vontade, vão aos seus lugares de culto, os seus lugares de trabalho, seja espiritual, seja profano no sentido de material, puramente telúrico, dissociando o seu eu espiritual, o seu eu interior, a sua evolução, isso independente de religião, né, com o seu dia a dia. Como eu sempre falo, a pessoa vai no centro espírita, bate o ponto lá, põe a roupa branca, saiu, a pessoa vai lá na igreja, toma a sua hóstia, faz a sua oração, saiu, assim como tantos outros, em suas religiões, em suas ciências, a pessoa vai, ela trata aquele trabalho, por exemplo, dentro de um laboratório, como algo sagrado, que, obviamente, deve ser você sacralizar tudo que você faz na sua vida. Mas já acabou aquilo, saiu dali, continua falando mal do vizinho. O que adianta? Não adianta nada. Todo aquele trabalho feito, aquela devoção, aquela dedicação é jogada pelo ralo. Então é preciso, ainda mais no momento atual, de transição planetária, é preciso ser, principalmente, você com você mesmo, ser você mesmo e ser coerente com o que você faz, com o que você acredita, com o que você prega, com o que você fala. É o tal alinhamento da mente que pensa, como eu sempre falo, da mente que sente, que fala e da mente que age. Se você pensar de um jeito, sentir de outro, falar de outro e agir de outro, você não vai chegar a lugar nenhum, nunca. Por mais esforço em termos de prece, assistência espiritual, metafísica, energética, enfim, em todos os segmentos, religiosos ou não, espirituais ou não, você não vai chegar em lugar nenhum enquanto você não se alinhar. Né?
Então, é de dentro para fora para que haja efetivamente um processo evolutivo que transcenda isso tudo que a gente está passando e que seja um efeito, obviamente, multiplicador dentro desse momento que vivemos. Tá? E nisso está contida a nossa alma e o nosso espírito, o nosso eu superior, a nossa mônada. Então, a estampa que vocês podem ver aí atrás é a galáxia de Andrômeda. A nossa galáxia é muito parecida com essa daí, de tantas bilhões e bilhões de galáxias só no nosso universo físico. Lembrando que o nosso universo físico inteiro, a nossa realidade tridimensional é 1% do que existe. A ciência atual, infelizmente, ainda trabalha só nesse 1%, na ponta do iceberg, mas, ao contrário do que a semelhança do que já aconteceu no passado, já estamos nos caminhando lentamente, paulatinamente, para essa redescoberta da verdadeira ciência que transcende, obviamente, o nosso estado físico, sem nenhuma conotação necessária religiosa, de forma religiosa. Tá? Lembrando que, como no passado, estamos já a caminho do amálgama da ciência tendendo para a espiritualidade, que é a grande ciência, e a espiritualidade tendendo para a ciência, para a grande ciência, onde, na verdade, as duas são uma coisa só. Enfim, e a vida pautada nisso, como já aconteceu e se repetirá numa espiral evolutiva mais alta no planeta, é o objetivo maior do nosso processo evolutivo a nível coletivo, que parte, obviamente, do nível individual. Então, o entendimento do que você é, que já existia em tempos muito remotos, no início da Atlântida, que se perdeu, infelizmente, da onde você vem, o que você é, o que você faz aqui, para onde você vai, isso aos poucos vai ser retomado. E a mônada é um assunto, é um tema essencial dentro desse processo, porque faz parte daquilo que realmente nos alavanca para frente, além do erro nesse processo tridimensional que nós vivenciamos, que é o autoconhecimento. Conhece-te a ti mesmo. E, pela filosofia socratiana, eu sei que nada sei. Quanto mais a gente estuda, mais a gente pesquisa, mais a gente vivencia, vemos que existe muito mais a ser descortinado, a ser desvelado. Tá? E que cada vez mais que a gente sabe é muito pouco perto do que existe e isso não tem fim. E dentro desse processo, eu citei aqui essa estampa das estrelas da galáxia, porque o universo ele é hierarquizado. O universo em todos os níveis de manifestação, em todos os níveis dimensionais, a partir do absoluto, do incognoscível. Esse incognoscível, o absoluto, o inominável, onde a palavra Deus é muito pequena para justamente termos a compreensão, o entendimento do que no nosso nível não temos como compreender, entender, essa onipresença que está em tudo, nós somos esse tudo e ele é o todo. A partir disso, nós temos, como diz a frase ocultista, Deus delega poderes. Então, existem N hierarquias evolutivas no universo e tudo, nos mínimos detalhes, vocês podem se fiar nisso, é organizado, é planejado, é orquestrado. Não existe nada fora do lugar. Esse aparente caos que nós vivemos no momento do planeta faz parte do processo. Não, obviamente, que tenhamos com isso que cruzar os braços, porque também somos co-criadores. Nos foi dada essa faculdade em que nós, não digo recusamos, mas esquecemos e resolvemos agir por conta própria
imaginando que o universo é uma coisa e, na verdade, é outra, e ignorando como ele funciona e, principalmente, como nós mesmos funcionamos em relação a esse todo. E isso obedece à segunda lei do Kybalion, que é a lei de Hermes Trismegistus, onde, assim como está em cima, é como está embaixo. Proporcionalmente, nós temos esse mesmo poder de geração de vida e esse poder co-criador. É por isso que precisamos, no plano físico, a gente não percebe isso, só com o aumento da nossa sensibilidade e do seu potencial de sentimento e de pensamento, de força mental, que o pensamento tem poder, a palavra tem poder, nossos atos são resultados disso e são elementos de criação. Então, nós ignoramos o potencial que nós temos e, ao mesmo tempo, nos colocamos longe do nosso verdadeiro lugar de co-criadores do universo, ao mesmo tempo exercendo uma grande humildade, que é a simplicidade necessária para você estar em contato direto com o seu eu superior, com a parcela divina dentro de si. Dentro de nós, todos. Isso é extremamente importante, porque só nesse caminho e nessa humildade, e no planeta atualmente não existe humildade, isso é para os superiores, mas é um caminho de simplicidade para chegar lá, que nos descortina o que realmente precisamos saber, a ponto de colocarmos para fora o poder potencial que nós temos, sem nenhuma conotação de poder a exercer a partir desses potenciais. E a mônada é fundamental nisso. Então, quando nos desprendemos, ao mesmo tempo é algo um tanto complicado de absorvermos, ao mesmo tempo que nos desprendemos do absoluto, nessa partícula divina, nessa centelha divina que somos nós, nessa essência da essência, ao mesmo tempo somos trazidos a nível dimensional. Perdão, houve um problema aqui, a gente vai continuar com essa tela mesmo verde. A nível dimensional, e dentro desse processo é agregada a matéria em vários níveis dimensionais. Então, isso denota frequências vibracionais diferentes, que vão, obviamente, estabelecer, para o nosso entendimento didático, ainda primitivo, não digo locais, mas estágios de consciências dimensionais diferentes. Então, são criados núcleos trinos, porque essa manifestação única se dá em 3 pontos, a chamada trindade, e essa trindade chamada logóica, ou de pensamento, de conhecimento, de manifestação de Deus, do divino, do espiritual, se dá a nível estelar, a nível galáctico, a nível planetário, formando justamente assim sistemas de vida. Esses sistemas de vida se aglomeram e criam, por exemplo, na imagem que estava aí, uma galáxia, com toda uma série de hierarquias coordenando todos os detalhes desse processo. Então, existe um núcleo de manifestação divina que coordena toda essa questão, que, em grego, chama-se Logos. Então, esse Logos, ou essa consciência suprema, manifesta todo o gerenciamento de um processo evolutivo sistêmico, em que nível for, em todas as dimensões, em todos os planos de existência ou realidades existenciais. Então, nós temos o Logos, ou a central consciencial galáctica, temos o Logos estelar, no nosso caso é o Logos solar, e o Logos planetário. Então, na verdade, ao mesmo tempo que você reza para Deus, você está rezando primeiro para o seu Logos planetário. A sua essência divina, trina, monádica,
se comunica com essa essência planetária, que se comunica com a essência solar, que se comunica com a essência do Logos galáctico e do universo em geral. E nós todos sabemos que a velocidade do pensamento é incomensurável. A velocidade da luz é fichinha, é pequena, perto da velocidade do pensamento, que ultrapassa fronteiras dimensionais. Então, o pensamento é uno, e o nosso pensamento, que é criador, a partir também, conjuntamente, também com nossas emoções e sentimentos, são co-criadores. Então, é preciso, como os grandes iniciados dizem, muito cuidado com o que você pensa, e com o que você sente, e com o que você fala. Porque, de uma forma ou de outra, em níveis diferenciados do plano físico, você está criando, você está movimentando elementais artificiais, principalmente no plano astral. Como diziam os hindus antigos sobre o plano astral, só os tolos vão a lugares em que nem mesmo os anjos se atrevem a ir. É o que eles falam do plano astral, principalmente a parte mais densa, mais baixa, próxima ao plano físico, que infelizmente é onde a maioria da população da Terra está. Agora, guardadas essas proporções, são criados mônadas e mônadas, na verdade criados não, emanadas, essa centelha divina, que se manifesta de forma trindade. 3 é um número chave no universo. Tudo que você resolve, faz com sucesso, realiza com sucesso em sua vida, passa necessariamente por 3 etapas. É só você voltar na sua memória e você vai perceber que tudo se manifestou, tudo que deu certo na sua vida passou por 3 etapas. Tudo tem início, meio e fim. Tudo tem um alfa e um ômega. E é retroalimentado, isso não para. Esse retroalimentado é que forma da trindade a unidade e da unidade a trindade, que é o grande mistério da humanidade, do universo. E a sua contraparte, que tem a ver com a contraparte de todo um processo evolutivo civilizatório, que no nosso sistema solar veio de outros planetas até chegar aqui na Terra, contando-se as rondas, cadeias, aí vale a pena vocês se instruírem a respeito disso, ou se aprimorarem, se já tiverem tido acesso a esse conhecimento. Tá? Disso tudo, o nosso processo evolutivo está atrelado à centelha divina. Então, a nossa centelha divina é o que nós chamamos de Pai, Filho e Espírito Santo. Que está presente fora, está presente dentro, está presente em tudo. Brahma, Vishnu, Shiva, Osíris, Ísis, Horus, Elohim, Adonai, Sabaoth. Enfim, todos os entendimentos e manifestações da Trindade, Deus Pai, Deus Mãe, Deus Filho, são nomes diferentes para a mesma coisa, a nível cósmico, da criação em si, e todo o desmembramento dessa criação, a partir da formação, obviamente, dos mundos, seja a nível galáctico, a nível sistêmico, a nível solar, a nível estelar. Claro que, lembrando, nosso elemento físico é a última etapa, o nosso Sol no astral e no plano mental é algo magnífico e grandioso, e não é amarelo. Enfim, é onde a nossa essência realmente está ligada, que por sua vez está ligada ao todo. A nossa centelha divina, o nosso espírito, ele tem uma trina manifestação. Ele está em algum lugar no espaço-tempo, não necessariamente aqui no plano físico, mas onde coordena tudo o que fazemos no plano físico, porque é o nosso espírito. Olha, o que está encarnado aqui, em todos nós, não chega a 20% do nosso ser. E a partir desse processo evolutivo, trino,
né? Nós temos no universo inteiro, e conosco não poderia ser diferente, o nosso processo septenário evolutivo. Nós podemos perceber isso claramente em vários desenhos, esquematizações a partir desses conhecimentos, principalmente do Oriente, e especialmente na árvore sefirótica, na árvore da Kabbalah. O estudo da árvore sefirótica mostra isso de uma forma muito clara. A trindade superior, Keter, Chokhmah e Binah, e as outras sefirotes no seu nível evolutivo septenário, que é uma, na verdade, projeção cósmica e uma projeção do próprio homem, porque o homem é um micro-universo dentro do macro. Tudo que acontece no universo acontece dentro de nós. Nossas células são inteligentes, independentes, autárquicas. São elementos de vida. Se é assim, por que não podemos imaginar, conceber, que os átomos, as partículas subatômicas, compondo um micro-universo, à semelhança dos sistemas de estrelas com seus planetas, não pode haver vida lá dentro? O que é vida? Que é a constante do universo. Será que vida é só o que nós enxergamos aqui na Terra, a nível biológico, e que a NASA fica procurando por aí? Vida à semelhança do que existe na Terra, porque é o único parâmetro, em tese, que eles se baseiam para procurar vida, mas, na verdade, vida é só isso? Um cristal tem vida, uma pedra tem vida. O vegetal, então, nem se fala. O animal, nós, interdimensionais, a vida permeia o universo. O que é vida? Se permeia o universo a nível macro, existe, obviamente, vida se manifestando a nível micro. Então, a mônada, na verdade, é algo incomensuravelmente grande ou é algo submicroscópico? Onde, para Deus, para ele não existe tamanho. Tamanho é apenas uma referência que nós julgamos como a partir de nós mesmos. Tudo é grande ou pequeno a partir de nós. Para nós, um prédio é grande, para nós, uma célula é pequena, mas para a célula, o que somos? Para a célula, o que o núcleo atômico é, ou o núcleo celular é um gigante. Isso é muito relativo. O que nós somos para seres elementais? O que nós somos para devas, mahadevas? Os seres elementais, pasmem, nos veem como deuses. Eles estão no processo evolutivo também, onde eles captam e compreendem o lugar do ser humano nessa evolução, como quem está desperto entende perfeitamente e sente o lugar de um grande mestre iniciado espiritual dentro desse contexto em relação ao humano. Este já se encontrou com a sua alma, a sua consciência e a sua mônada já são uma só. Então, esse processo que nós passamos, evolutivo, é septenário a partir da mônada. Então, a partir da mônada, existe a elaboração dos corpos relativos às vibrações e dimensões ou realidades existenciais que precisamos ter para nos manifestar nesses próprios planos ou realidades existenciais ou frequências vibracionais. Então, se você vai precisar reencarnar, você passa por todo o processo a partir da mônada. A mônada vai, obviamente, expressar todo o movimento para que se crie um elemento causal, o seu corpo mental, abstrato e concreto, o seu corpo astral, o seu corpo vital ou duplo etérico e o seu corpo físico. E aí você reencarna. É um elemento quaternário. No Oriente, essa trindade é chamada de Atma Buddhi Manas. O corpo espiritual, o Atma, a alma, e Manas, a mente, a grande mente, se manifestando em mental, astral, etérico e físico, o quaternário inferior. E aqui
com um veículo físico, e esses outros veículos manifestamos, tá, a nossa consciência. Então, o corpo físico, por exemplo, é um templo. Esse templo precisa ser muito bem cuidado para melhor expressão da alma, e melhor manifestação da alma e melhor expressão do espírito, que é o nosso ser monádico, o nosso ser verdadeiro superior, nosso eu superior. E se não cuidamos do nosso templo, como a nossa consciência superior vai se manifestar? É o mesmo que você ser um piloto de Fórmula 1, ter na sua mão a superlicença para pilotar esse nível, e você está com o calhambeque na mão. Ou então você está com o Fórmula 1 cheio de problema de manutenção. Como ele vai responder ao seu comando? Você pensa, mas o corpo não reage da mesma forma? Então é preciso estar tudo muito bem conjugado. E os outros corpos também. Toda emoção que nós temos, aquele sentimento, toda a reação física que nós temos a uma emoção, chorar, rir, suores frios, aperto no peito, etc. As sensações físicas são efeitos hormonais das glândulas que estão ligadas aos chakras, que, por sua vez, estão na superfície do etérico, recebendo do plano astral, do nosso corpo astral, que é justamente quem manifesta, porque é o plano dos sentimentos e emoções, que manifesta isso, e que numa reação em cadeia vai provocar todo esse processo até chegar na reação física. Uma vez que o nosso corpo é um aparelho, e os outros também. A atenção que você está dedicando agora, por exemplo, a esta palestra, concordando ou não, você está ativando seu mental concreto, pensando, raciocinando, equacionando, etc. Tal, concordando, discordando. E esse cara realmente, esse cara é um maluco, não olha para a cara dele, não. Independente de qualquer coisa, isso é trabalhado pelo seu corpo mental. E se você está ouvindo, por exemplo, tudo que eu estou falando, e vem à sua mente um insight de algo que complemente isso ou não, ou algo diferente, que vem à sua mente, é o seu processo intuitivo atuando, é o seu corpo mental num nível abstrato já, a nível intuitivo, uma frequência muito mais alta. Que grandes seres vivem isso constantemente e nós vivemos em flashes. E a grande maioria desses flashes, a gente não dá noção, não dá crédito. E acho que por conta do nosso mental concreto, que geralmente usa o livre-arbítrio para o lado errado. Não ouvimos, não seguimos nossas intuições. Parece que teimamos em nos afastar de uma forma rebelde cada vez mais do que recebemos a nível suprafrequencial. Tá? Isso, de uma forma ou outra, já está sendo invertido ou retomado a sua verdadeira natureza, porque a verdadeira natureza humana está conjugada com isso. Estamos, por escolha própria e pelos nossos próprios atos cometidos em outras esferas, em outras vidas, não só por nós, mas por quem está na nossa linhagem também, retomando esse processo em que por muito tempo deixamos de lado e ignoramos. Tá? Então, quando você desencarna, por que eu falo desencarno, ou passagem, ou transição, embora nada disso exista, a morte não existe. A morte foi uma lorota implementada na humanidade, a humanidade caiu nessa. A morte não existe. Você só perde, você só deixa de lado a sua contraparte física, seu aparelho físico, seu corpo físico. Sua consciência continua, você continua. Você continua, não entre nessa, fulano agora vai descansar. Descanse em paz, rest in peace. Nada disso. Você continua evoluindo, aprendendo, se instruindo, fazendo besteira, fazendo coisa boa, dos outros lados também.
Está pensando que você sai daqui de férias? Ou está pensando que você vem para cá de férias? Muito pelo contrário. Aquele que tem mais consciência, mais evolução, mais humildade, mais conhecimento, é aquele mais preparado para servir. É aquele que mais serve. O verdadeiro mestre é aquele que mais serve. E não o que mais recebe. Ele já recebe, como São Francisco de Assis dizia, ele já recebe automaticamente por doar. O movimento é a doação. Não na espera do recebimento. Mas doar sem esperar receber é recebimento garantido. Não que se pense nisso, evidentemente. Tá? Então, quando você passa para o outro lado, esse outro lado está aqui e agora também, dimensionalmente, não percebemos que é outra frequência, a menos que burilemos os nossos sentidos, coisa que é da natureza fisiológica do ser humano, tá? E que potencial paranormal ou psicomediúnico, tipo uma clarividência, clareaudiência, não significa evolução espiritual. Na maioria das vezes é um processo kármico, tá? Mas, de qualquer forma, é um apuro da sensibilidade com respeito a outras frequências mais sutis que estão no nosso entorno. O plano astral, o plano mental, os planos superiores estão aqui e agora conosco. Ao seu lado pode ter uma cadeira física que no plano astral, no mesmo local, entre aspas, pode ter uma árvore, um lago, ou alguém. Então, é tudo aqui e agora. O tempo é uma limitação humana tridimensional, ele funciona muito diferente. Tá? Em outras realidades, você só deixa a sua realidade física, continua seu processo evolutivo do outro lado, dos outros lados, como costumo dizer, naturalmente. Continua aprendendo, continua evoluindo, sempre, isso não para. E você, com o tempo, vai experimentando as vivências, por exemplo, no plano astral, até sublimar tudo aquilo que você mesmo criou, principalmente formas de pensamento, não só desta vida como de outras. Quando isso tudo é queimado, vamos dizer assim, aí você deixa o seu cascorão astral e vai vivenciar o plano mental, já sem forma, até você chegar no causal, onde a sua centelha divina, a sua mônada, manifestando de forma trina, né, vai, obviamente, perceber e absorver toda aquela tua experiência num local dela chamado átomo permanente. E vai ver que você ainda não tem frequência vibracional suficiente para transcender o plano físico, definitivamente. Vai precisar reencarnar. Ou algo, ou alguém, vamos dizer assim, dentro da sua linhagem, vai reencarnar com as suas experiências, inclusive kármicas. Complicado, né? Agora deu um nó aí? Calma. Então, por exemplo, você vai reencarnar e nesse processo de descida de frequência até o plano físico, a mônada vai engendrar um outro corpo mental, um outro corpo astral, um outro corpo etérico ou vital e um outro corpo físico. Tudo diferente da tua encarnação anterior. Uma personalidade diferente. Hoje você é um santo, na encarnação anterior você podia ser um rebelde, um campo chupando manga. Personalidades diferentes. Agora, obviamente, trazemos como vagas lembranças e manifestações elementos de vidas passadas, até chegarmos a ser um verdadeiro indivíduo, porque até então ainda não somos. E esse indivíduo é o que é ser humano, ainda não somos seres humanos. O que é ser um indivíduo? É você estar comungado, alinhado com todos os seus corpos
trazendo consciência ao seu corpo físico, ao seu corpo astral, ao seu corpo mental, seu corpo físico, vital, astral e mental, todos tendo já uma consciência plena ligada à sua mônada. E isso é chamado de fio de Sutratman e a ponte de Antakarana dentro do conhecimento oriental. Aí você se torna uno. E se você se torna uno com a sua mônada, você está uno com o Pai. Você passa a ser um Adam Kadmon, que é a essência da figura da árvore da Kabbalah, o verdadeiro ser humano, o projeto para este planeta. Estamos a caminho disso. Então, muitos até extraterrestres dizem, vocês ainda não chegaram na etapa de ser humano, vocês ainda não são humanos. E esse processo vai se repetindo até essa coerência, esse alinhamento de alma junto com o espírito acontecer. Porque, por incrível que pareça, para esse tipo de conhecimento, a alma também é finita. E quando a alma passa a ser infinita, esse ser se manifesta no universo do jeito que ele quiser. Esse ser, nesse nível, ele transcende a morte. Do corpo físico, inclusive. E se manifesta como ele quiser, aonde ele quiser. Então, são níveis evolutivos muito especiais e que, a partir daí, continua também em níveis cósmicos que nós ainda não temos como conceber. Ainda. Então, o processo monádico ele é muito importante porque, voltando, a mônada, quando se desprende, e a partir do logo solar, do nosso próprio, dos logos planetários para onde ela passa, no sistema solar, por exemplo, no nosso caso aqui, onde a grande maioria veio da cadeia lunar, não essa lua que nós conhecemos, uma outra, tá? Depois continuamos o processo evolutivo aqui neste planeta, a mônada, nesse processo, ela vai experimentando em todos os níveis dimensionais até chegar no plano físico. E quando a mônada chega no plano físico, quando a centelha divina chega no plano físico, quando o espírito chega no plano físico, ele tem que experimentar de tudo. Então ele vai experimentar o processo evolutivo no plano, no reino mineral, são os reinos da natureza. No reino mineral, desde a mais simples pedra, tipo de sol, etc., até as pedras semi-preciosas, pedras preciosas, jazidas de cristais, cordilheiras de montanhas. Isso é um processo, uma evolução do reino mineral. Vai dizer que um cristal não tem vida? O cristal cresce. Você vê isso tudo se manifestar, você percebe a mãe natureza no interior da Terra, trazendo toda aquela lava expelida pelos vulcões. Aquilo é vida. E, depois de experimentar tudo, existe um momento de transcendência em grupo, transcendência coletiva da mônada, quando ela transcende do reino mineral para começar a experimentar no reino vegetal. Desde o mais simples fitoplâncton até uma bactéria, até uma sequoia, uma grande selva, uma grande floresta, com seus respectivos devas e mahadevas que controlam esse processo evolutivo local. E a consciência do reino vegetal é aumentada